nossa live maravilhosa é nosso alfajor. Quem aí já provou esse doce maravilhoso? Quem nunca provou vai fazer e vai provar e vai se apaixonar, eu tenho certeza absoluta. Porque eu sou apaixonada, eu sempre falo que é um doce, eu acho que foi feito pelos anjos, porque é delicioso, gente, é muito gostoso. E hoje eu vou ensinar essa receita, né? É o biscoitinho, né? Um biscoito bolacha, não sei como é que vocês chamam aí, mas é como se fosse um biscoito, só que ele é um pouco diferente, né, das outras receitas que eu tenho ensinado para vocês, dos biscoitos que a gente vê por aí, porque ele tem uma crocância, uma leve crocância na casquinha, mas ele é bem macio, né? Então assim, não é aquele biscoito de fazer croque, ele é molinho por dentro, então assim, ele vai dissolvendo na boca enquanto você vai mastigando, e aí tem aquele recheio maravilhoso de doce de leite, que é o tradicional. Mas amanhã eu vou fazer o que com vocês? Eu vou fazer essa massa hoje e amanhã nós vamos finalizar com várias formas de cobertura que a gente pode fazer com esse alfajor. Vou dar várias ideias para vocês aí, para vocês faturarem no Natal e conseguir fazer esses biscoitos ficarem cada vez mais lindos e mais apetitosos, com vontade realmente de saborear esses biscoitos, né? Então a ideia é essa. Eu não vou, porque eu poderia muito bem fazer o biscoito aqui para vocês e deixar do jeito que tá e tá tudo certo. Não, mas eu não quero. Eu quero que vocês realmente ganhem dinheiro nesse Natal. Eu quero que realmente esse Natal de vocês sejam diferentes, né? Que sejam diferentes, na verdade. Que vocês consigam faturar e ter sucesso nesse Natal. Porque quando vocês venderem, vocês vão lembrar de mim. Falei, poxa, Vanessa falou isso aí. E eu quero que vocês vendem bastante. Então amanhã nós vamos fazer uma decoração linda desse alfajor, tá? Vou dar várias possibilidades para vocês decorarem ele. Fazer um alfajor com cara de Natal, um biscoito com cara de Natal. E que tenho certeza que vocês vão bombar aí. Bom dia, vamos lá. Então vamos lá, essa receita, ela é simples, gente, é muito simples. Então assim, não tem mistério. Os mistérios que eu vou falar para vocês aqui, são ingredientes que vocês não podem deixar de utilizar, mas muito fácil, você fácil acesso para vocês aí, tá? Não vai ter dificuldade nenhuma de achar, tá bem? Fiz muito com bolacha Maria, vendi muito. Então, pois é, olha aí, ó, Tati, se você fez com bolacha Maria, seu cliente, quando comprar isso aqui, quando você for fazer, você estava acostumado a fazer com bolacha Maria, né? Pois é. Quando você fizer esse aqui, você vai ver que delícia. Não tem por que usar bolacha Maria. A gente usa porque é mais prático mesmo, né? Mas esse sabor desse biscoito é sensacional, gente. Vocês vão ver como é maravilhoso. E ele fica uma textura linda, né? Dá pra colocar pirulito, ó, tá vendo? Vocês vão colocar, fazer o acabamento, dá pra colocar o pirulito no meio aqui e fazer também pra festa, né? Aniversário. Eu deixei ele simples assim, porque muitas pessoas vendem assim com açúcar por cima, tá? Mas vocês não vão vender só assim, vocês vão vender com muitas outras possibilidades que eu vou mostrar pra vocês amanhã, tá? Então assim, é muito fácil. Não, eu vou botar aqui na batedeira, mas se vocês não tiverem batedeira, vocês podem fazer tudo na mão, tá? O processo todo na mão ou com a espátula, porque a gente vai bater um pouco a manteiga. Aquela história da manteiga, eu uso manteiga sem sal. Eu sei que tem muita gente que vai falar, pode margarina? Gente, pode margarina, não tem problema nenhum. O único problema você usar margarina é o que eu sempre falo e repito, é o sabor do biscoito. Então, se você quer ter um diferencial do biscoito, né, que o seu cliente come, perceba que ele é amanteigado, né? Então, se você tem um sabor mais de manteiga, procura uma manteiga, mesmo que seja um pouco de baixa qualidade, mas é manteiga sem sal, tá bem? Que aí sim você vai ver a diferença que dá esse biscoito. Faz o teste aí, com manteiga e com margarina. Se todo mundo gostar de margarina, você faz com margarina, não tem problema, tá? Mas aí é questão de vocês escolherem o que é melhor pra vocês, tá? Ele é muito fácil. Então, com palito, né, a gente faz na festa, coloca no saquinho assim com lacinho, o pessoal coloca pra festa infantil, é maravilhoso. Mas agora, Tati, você não vai mais comprar biscoito Maria, você vai fazer esse biscoito aqui, tá bom? Então, vamos lá. O que nós vamos fazer primeiro? A receita eu já botei no feed, tá, gente? Já coloquei no canal do Telegram, já tá lá no meu feed a receita completinha. Então, agora é só o passo a passo, só os segredinhos que eu sempre gosto de ensinar pra vocês. Vamos lá, o que nós vamos colocar? Eu vou usar na batedeira, vou colocar manteiga aqui, porque eu vou bater a manteiga com as gemas, as duas gemas, e o ovo e a açúcar, que eu quero que ele misture bastante, eu quero que fique bem homogêneo, para depois eu misturar os secos, tá bom? Então vamos lá. Dúvidas se vocês tiverem, se você já ouviu falar de alfajor, porque assim, o alfajor, nem falei um pouco sobre ele, né? Dizem que ele é argentino, mas não é, ele começou lá na Espanha, né? Ele foi a primeira vez que o alfajor veio, surgiu foi na Espanha.
né? Então, assim, aí os argentinos apaixonaram, porque a Argentina adora doce de leite, os uruguaios também. Eu sei que na América Latina ele é um boom, né? Então, assim, não é um doce argentino, tá? Então, ele começou na Espanha e foi se expandindo aí pelo mundo afora. E hoje esse doce é aclamado aí por quem prova a primeira vez, fica encantado. Então, vamos lá. Primeira coisa, vamos fazer. Vamos colocar a manteiga aqui na batedeira. Vou botar aqui pra vocês. Vou tirar os comentários. Se vocês tiverem pergunta, pode fazendo que depois eu vou lá, passo e respondo. Então, vou colocar a manteiga aqui, tá? É o fato que eu falei. Se quiser usar margarina, vocês vão usar. Mas vai perder bastante no sabor, tá? Porque ele é um biscoito bem amanteigado. Aí, vocês vão colocar a manteiga aqui. Vão colocar o ovo, né? E as gemas aqui dentro. O açúcar. Açúcar refinado, tá, gente? Bota açúcar refinado, que é bem melhor para dissolver mais rápido nessa como a gente vai bater aqui. Deixa eu pegar o globo lá da minha batedeira, só um minutinho. Traz o globo da batedeira lá pra mim, que eu acho que tá lá fora. Vou botar pra vou bater no globo só pra homogeneizar, tá? Essa mistura, pra gente misturar o açúcar com a manteiga, os ovos, pra ficar bem misturado. E aí a gente colocar o seco, se ficar mais fácil pra misturar, tá bom? Vou pegar aqui. Achou? Só um minutinho. Vão perguntando aí, gente. Pegou, obrigada. Vamos lá, vamos voltar pra cá. Vamos lá. Vamos bater aqui. Misturando devagarinho e depois eu acelero para misturar tudo. Viu, gente? Não precisa nada de ficar, tem que ficar batendo, ficar aerando a manteiga, nada disso, tá? Não precisa. É só para misturar mesmo. Vou ativar aqui para vocês perguntarem se vocês quiserem. É só mesmo para misturar o açúcar ali e dar uma dissolvida na manteiga. Nada demais, nada de ficar ali batendo demais, porque eu não quero que esse biscoito, né, tenha muito ar nele. Apesar dele crescer um pouquinho, porque ele vai usar fermento e vai usar bicarbonato. Por que que eu uso bicarbonato também? Ele usa uma quantidade grande de fermento e bicarbonato. Porque esse biscoito, ele tem que ser fofinho por dentro. Fofinho que eu falo na espessura certa. Vou pegar aqui, depois eu vou pegar um aqui pra vocês, pra mostrar. Que ele não é aquele biscoito crocantão, né? Que você pega e faz aquele croque. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, só pra vocês verem o que eu tô dizendo pra vocês. Vocês estão vendo aqui o biscoito. Eu parto ele, ó. Ele não faz croque. Ele é um biscoitinho mais macio. Então, por que que ele é assim? Por causa do bicarbonato de sódio que eu uso para que ele fique esse efeito. Ele leva um pouquinho de mel, né? Então, na hora de você colocar o bicarbonato, ele vai agir com mel e vai dar essa maciez para esse biscoito. Junto com o fermento, que o fermento também tem bicarbonato de sódio, então daí ele vai ficar macio. Se você não colocar, ele provavelmente vai ficar um pouco mais crocante, tá? E o tempo de forno dele também é muito importante. Então, depois eu vou falar para vocês a respeito do tempo. Então, vamos lá. Bati essa manteiga aqui com açúcar e os ovos. E aí, o que que eu vou fazer? Vou acrescentar aqui o mel, tá? Vou acrescentar o mel aqui. Dá pra ver aí? Só vou deixar aqui o mel nessa mistura. Deixei tudo por peso lá, que é mais fácil pra vocês. Aí, eu vou baixar aqui pra vocês verem. Aí, o que que eu vou fazer agora? Eu vou pegar o trigo. Esse biscoito, ele rende muito, tá, gente? Então, ele vai render aí uns 40 alfajor, tá? 40 já casadinho, né? Alfajor com as casquinhas, já as duas bases. Então, são 40 alfajor completinhos. Eu vou colocar aqui o bicarbonato e o fermento. Pra quem não sabe, tá lá no feed. Só chegar lá e pegar a receita, salvar para fazer depois, que vale muito a pena. Vocês não vão se arrepender de fazer essa receita. Muito maravilhosa. Misturei aqui tudo. Por que que eu misturo? É o que eu sempre falo para vocês.
É melhor para misturar na massa, para toda a massa ficar homogênea de fermento e de bicarbonato e ela crescer por igual, tá? Coloquei aqui, daí eu vou colocar lá na batedeira, tá? Vamos colocar lá na batedeira isso aqui pra gente misturar. Botei aqui na batedeira. Olha que fácil esse biscoito, gente. Não tem como vocês não fazerem esse biscoito aí pra vocês. Ó, bateu aqui. Vou fazer devagar. Pode ser na mão também, tá, gente? Pode ser na mão. Na verdade, eu vou até fazer o quê? Eu vou mudar isso aqui e vou colocar aquele outro de raquete. Tá aqui também não. Só um minutinho. Pega lá a raquete pra mim também da batedeira. Eu usei a batedeira ontem. Vou pegar a raquete, porque na raquete fica mais fácil, porque massa de biscoito é mais densa e aí o globo acaba às vezes quebrando, né? Então, sempre quando você for fazer massa de biscoito, eu não quero volume nesse biscoito, né? Então, eu preciso que seja a raquete como se fosse uma espátula, né? Se você não, ou a mão, se você quiser mexer com a mão também, não tiver a espátula ou a raquete, não tem problema, tá? Aí você pega essa mistura e faz com a mão, tá? E aí mistura tudo e tá tudo certo. Só vou fazer aqui pra ser mais rápido, né? Pra não sujar a mão aqui, ter que lavar. E aí eu vou fazendo devagar isso aqui. Vou colocar aqui. Vamos lá, vou batendo devagar pra não subir esse trigo, senão vai virar uma confusão aqui de trigo pra ateliê inteiro aqui. Devagar, misturando. E é rapidinho. Você fazendo na mão também é rapidinho, tá? Pronto, ó, já misturei. Olha como é rápido, gente, isso aqui. Ah, e faltou aqui também, eu nem coloquei a baunilha, porque baunilha é a gosto, tá, gente? Eu nem coloquei, mas se quiser colocar, pode colocar. Tem problema não. Pode colocar baunilha, não coloquei não, que acabei até esquecendo de colocar baunilha. Mas coloca aí, vai dar um gostinho de baunilha bem gostoso. Baunilha é sempre bom, né? Vamos lá. Aqui, ó. E agora, a massa tá aqui, gente. Massa pronta. Olha que massa linda essa massa. Vou pegar aqui pra mostrar pra vocês que eu amo massa de biscoito. Olha só. Olha essa massa, sequinha, tá? E agora a gente vai abrir a massa. Você pode deixar descansando. Deixa descansar uma meia hora, tá? Pra depois abrir, tá? Eu vou abrir a outra que já tá aqui, que tá descansada. Eu gosto sempre de deixar ela descansando um pouquinho, que aí o trigo incorpora melhor, tá? E aí a gente vai abrir. Deixa eu tirar o comentário, botar o comentário aqui para saber se vocês têm alguma pergunta. Tem alguma pergunta do biscoito? Lembra que sempre quando eu faço biscoito aqui com vocês, todas as receitas de biscoito, eu falo para vocês abrirem o biscoito e depois colocar na geladeira para ele ficar um pouco mais consistente, pra gente cortar e ter mais facilidade de retirar ele ou do papel manteiga ou do plástico filme, né, que a gente coloca, bota na geladeira ou no freezer, por uns 10, 15 minutos, e daí ele vai ficar mais consistente pra gente cortar, tá? Então eu vou abrir essa massa aqui, eu deixei descansando, é a mesma massa, ela fica, tá vendo, uma consistência melhor pra gente abrir, que aqui ela acabou de bater, então a manteiga não incorporou no trigo ainda, e aí ela tá mais frágil, né? Então a gente precisa deixar ela deixar ela descansando para poder ter mais textura pra gente abrir. Precisa pôr na geladeira ao meio ambiente, então não descansa na geladeira. Depende da temperatura também do seu estado aí, tá? Se for muito quente, como eu falei com vocês, é manteiga, né? Você sabe que manteiga, quando é muito calor, ela dissolve. Então, se o seu estado for muito quente, se você for fazer o biscoito no dia seguinte, ela pode ficar um pouco mais, né, mole. Então, você vai colocar um pouquinho na geladeira, ou deixa na geladeira e depois, no dia seguinte, você tira para deixar um pouco da temperatura ambiente para você abrir, porque ela vai ficar muito dura na geladeira, entendeu? Eu só coloco na geladeira quando eu abro a massa para cortar, tá? No meu caso, aqui no Rio, não tá muito quente. Tá na faixa de 30 graus, mais ou menos, mas aqui no meu ateliê também é fresquinho, porque eu deixo o ar ligado. Então, não tem problema. Eu posso deixar ela, eu fiz ela ontem, deixei temperatura ambiente hoje, e daí hoje eu vou abrir pra vocês, tá bom? Posso fazer com farinha rosa branca? Eu fiz com farinha rosa branca. A farinha normal que a gente encontra aqui no Brasil, aquelas, não precisa ser uma farinha mega, não. Até nem precisa com muito glúten, não. Não quero farinha com muito glúten. A farinha normal que a gente usa tá ótimo, tá bom?
Eu usei rosa branca mesmo, tá? Então, assim, na geladeira, ela não precisa descansar na geladeira. Para descansar é em temperatura ambiente. Então, você bateu aqui, mesmo que seja quente o seu estado aí, se tiver muito calor, tiver 40 graus, aí ok. Dá um pouquinho, né, um descanso nela na geladeira, coloca lá um pouquinho, para ela não ficar muito mole, para na hora de você abrir também. Mas não dá um descanso muito grande na geladeira, senão ela vai endurecer. Deixa lá uns 15 minutinhos, né? Deixa descansando, depois você tira, deixa mais uns 15 minutinhos em temperatura ambiente, daí você abre, tá? Para ficar mais fácil para abrir. Então, vamos lá, vamos abrir essa massa. A dica que eu dou para vocês sempre, se vocês não tiverem esse silplac, esse tapete de silicone, vocês vão colocar o plástico filme, vão cobrir o plástico filme na sua bancada, ou aqueles rolinhos de plástico do supermercado, tá? E vão abrir essa massa. Vão colocar aqui e vão abrir. Como eu tô com um tapete de silicone, eu vou abrir porque para mim é mais fácil, né? Mas vocês podem botar esse plástico filme aqui na toda a bancada e colocar a massa, depois colocar por cima e abrir. Até o videozinho que eu fiz ontem, eu fiz assim para mostrar para vocês, tá? Que é possível. Eu vou abrir aqui. Se você tiver uma bancada pequena, divide a massa em 3, tá? Divide em 2, depende do tamanho da sua bancada. Para ficar mais fácil para você abrir. Você coloca a massa aqui, vai colocar a massa um pouquinho. Olha só como ela é boa, ela não gruda na mão, gente. Essa massa é muito boa. Deixa eu mostrar aqui, que acho que vocês não estão vendo direito. Pronto, agora estão vendo direito. Olha, tá vendo? A massa é deliciosa, eu não tô de luva, nada, tá vendo? Pessoal do YouTube aqui também, ó. Tá vendo? Não gruda na mão, a mão fica limpinha. Então, vamos lá. Só abrir. E com rolo mesmo, ó. Passa o rolo. E vão pra cá, tá? E vão abrir. A espessura, gente, da massa, ela não pode ser fina demais e nem grossa demais, tá? Eu vou mostrar aqui a espessura pra vocês verem. Aí vocês vão olhando, porque ela dá uma inchadinha no forno, tá? Ó. Vou mostrar aqui pra vocês verem a espessura, tá? Se deixar muito grosso, vai ficar um biscoito grosseiro, né? Então, não é essa a ideia. E ela dá uma inchada. Então, quando ela for inchar, você sabe que ela vai... Você deixar ela muito grossa, ela vai inchar, tá vendo? Ela dá uma crescidinha. Então, é bom deixar essa espessura aqui. Aí, o que eu vou fazer com essa que eu abri agora pra vocês? Eu vou deixar na geladeira um pouquinho e a gente vai tirando as dúvidas enquanto ela gela um pouquinho pra gente cortar, tá? E eu vou falar sobre o cortador com vocês. Leva pra mim pra geladeira, por favor. Leva pro freezer, que é mais rápido. Que eu vou fazendo aqui com o pessoal, aqui é mais rápido. Leva lá pro freezer. Como eu vou fazer aqui com vocês? Eu tenho pressa, às vezes na produção de vocês também estão com pressa. Você bota no congelador, ali uns 10 minutinhos, 15 minutinhos. Só pra manteiga ficar mais rígida e a gente cortar com mais facilidade. Senão na hora de a gente colocar na forma, vai ficar mole e a gente vai pegar e vai deformar o biscoito. Eu preciso que ele fique bem redondinho. Entendeu? Que aí, ó, eles vão ficar todos iguais, assim, o mesmo tamanho e bonitinho, sabe? Na lateralzinha. Então, eu gosto de cortar ele mais gelado para ter mais facilidade, tá? Mais dúvida, gente? Então, a questão do descanso pode ser em temperatura ambiente, mas se o seu estado tiver muito calor, dá um pouquinho ali na geladeira, ali uns 10, 15 minutos, depois você tira e deixa em temperatura ambiente novamente para você abrir, tá bem? E aí, você só vai botar para gelar, para cortar, para facilitar o seu trabalho na hora de você cortar com o cortador. O cortador do alfajor é o de 5 centímetros, tá? É o tamanho ideal, que é o alfajor tradicional, é de 5 centímetros. Então, você compra o cortador, o que tiver aí, de alumínio, de plástico, ou não tem, pega uma xícara, corta com uma xícara, pega qualquer uma embalagem que você tem de plástico, de pudim, corta com aquela, entendeu? Então, assim, o que você tiver, se não tem 5 centímetros, tem um pouquinho maior, o seu alfajor vai ficar um pouquinho maior, né? Mas aí o tradicional é 5 centímetros. Então, o que você tiver, você pode cortar, desde que corte bonitinho para ele não ficar feio, né? Não ficar com aquelas rebarbas, porque na hora de assar, ele fica, ó, ele fica retinho, tá vendo? Ó, vou mostrar pro pessoal do YouTube aqui. Ele fica retinho, então assim, não fica um biscoito bonito, igual aqui. Ó, esse aqui eu coloquei doce de leite, essa parte minha aqui, ó, tá vendo?
ele tá desenhadinho assim, porque o meu Silplá, meu tapete de silicone, ele é todo quadriculado, né? E fica dessa forma. Mas se vocês não tiverem, ele vai ficar reto, como esse aqui, ó. Ele vai ficar reto, vai ficar bonito também, sem problema, tá? Não tem problema, vocês podem botar num tapete também retinho, ou numa forma untada com trigo, né? Manteiga e trigo, ou também se você tiver um tapete, papel manteiga, né? Tiver uma folha de papel manteiga, você bota na folha de papel manteiga para não sujar a forma e coloca os discos lá cortados lá em cima para assar. Aí corta, espera. Então, aí agora eu vou deixar lá no freezer um pouquinho, vou trazer, nós vamos cortar para colocar para assar. E aí o que você vai fazer? O seu forno, agora é a parte muito importante. Pode banhar com chocolate, Tati? E amanhã nós vamos fazer isso novamente. Lembra que eu temperei o chocolate? Amanhã eu vou fazer de novo. Vamos banhar no chocolate e vamos dar outra roupagem de cara de Natal amanhã nesses alfajor, tá bom? Amanhã eu vou falar tudo como a gente vai colocar uma roupa bonita de festa de Natal nesses alfajor para vocês aí faturarem no Natal, tá? É opções que eu vou falar para vocês amanhã, tá bem? Então vamos lá. Então aí agora a gente vai cortar e eu vou colocar, não precisa vocês colocarem no freezer para assar ou na geladeira para assar. Cortei, já posso colocar no forno. Agora o que é importante quando vocês forem colocar esse biscoito para assar, isso é muito importante. Não deixa demais no forno. Eles têm que ficar douradinhos, pouco douradinho. Tá vendo que ele tá branquinho, tá? Tá vendo? E só um pouco douradinho aqui as bordas. Ele tem que estar macio ainda na hora que ele sai do forno, porque ele vai secar e eu não quero esse biscoito crocante, ele não é crocante. Então se você deixar mais tempo, você vai achar que tá mole, que tá cru, ele vai ficar crocante, vai até ficar com gosto de queimado, porque a ideia dele é ele ser macio por dentro, tá? Então o forno é muito importante. No meu forno ele é muito potente, aquele de convecção da prática, o industrial, então assim, ele é muito potente. Então a temperatura que eu coloquei no meu forno foi de 160, porém a temperatura do termômetro lá, que é aquele termômetro que eu falo para vocês comprarem, ele marca 170. E eu deixei por 6 minutos, tá? Deixei por 6 minutos. Então, assim, muito rápido. Meu forno, ele é muito rápido, então, assim, por 6 minutos foi o suficiente. No seu a gás aí, você pode ser que demore, você pode colocar um pouquinho mais. Deixa 6, 7 minutos. Verifica aí, tá? Porque às vezes o forno a gás, ele perde um pouco a temperatura, né? Então, verifica 7 minutos. Então, assim, não deixa ficar 10 minutos, gente. Se botar, mesmo seja num forno convencional, se botar 10 minutos, ele vai ficar crocante demais. Não é a ideia desse biscoito, tá? Ele vai até meio ficar queimadinho nas beiradas. Ele precisa ficar branquinho, dessa forma assim, tá? E macio por dentro. Então o forno é muito importante. Faz o teste aí e fica olhando. Na hora que você vê lá, ele vai estar macio ainda por dentro, mas as beiradas deles, a borda do biscoito vai estar querendo dourar, né? Já meio douradinho. Aí você já sabe que você já pode tirar. Não deixa lá. É melhor você tirar ele um pouco antes para verificar, né? Deixa ele esfriando na forma. Você deixa ele esfriando na forma e aí depois você recheia aí com o recheio que eu vou falar com vocês qual recheio que vocês podem usar nele, tá bom? É isso. Eu vou pegar lá o biscoito, que eu sei que ele vai estar um pouco mole, mas eu quero cortar com vocês pra gente falar do recheio, falar de outras coisas, tá? Perguntas podem perguntar aí. Olha, gente, eu tô falando com vocês, escuta o que eu tô falando. Faz esse biscoito que vocês vão ver como é maravilhoso. Quem nunca comeu, faz que você vai ver. Que você fala, gente, como eu nunca comi um biscoito desse? É muito bom. Tem essa dúvida, o meu é elétrico, tem convecção. Liga ele ou deixa só o calor na parte de baixo? Então, o seu elétrico, então é ótimo, é como o meu, né, de convecção. Perfeito para fazer qualquer tipo de coisa da confeitaria. Você vai pré-aquecer ele como qualquer coisa que a gente faz. Eu, pelo menos, é uma técnica que eu uso. Eu pré-aqueço meu forno, não adianta. Tem um monte de gente que diz que não precisa pré-aquecer. Pra mim, eu vou continuar nessa tradição de pré-aquecer forno. Eu aprendi assim, super funciona. Então, se você tem um forno elétrico, seja aquele Brastemp, Philips, essas marcas que tem, aquele elétrico, né, que tem a ventoinha atrás. Convecção é isso, gente, aquele forno que tem uma ventoinha atrás, que ele fica distribuindo o ar no forno todo, né? Então, o forno inteiro vai estar sempre com a mesma temperatura, então ele vai ficar ali circulando o ar por dentro do forno. Então, esse é o forno de convecção. Quem tem esse forno é excelente, é tudo de bom. Você faz qualquer tipo de produto da confeitaria, você vai fazer, vai ficar perfeito. Então, esses fornos, eles são mais fortes, né? Realmente eles são, porque toda a temperatura dele vai estar por igual. Então, se você, talvez, não sei se você tem o termômetro, Tati, de forno. É bom você comprar e investir. Porque você compra, você vai saber a temperatura certa
regular o seu forno, né? Porque cada forno tem uma temperatura, né? Por mais que marque lá naquele negocinho lá, tá 170 graus, 180, não vai por ali. Compra o termômetrozinho, vai por aquele termômetrozinho lá dentro, que ele que vai marcar a temperatura certa. Então, no meu forno, aqui é 170 graus, aquele termômetrozinho lá de dentro que marca, tá bem? E eu deixo por 6 minutos, tá? Agora, se você colocar colocar 3 forminhas lá dentro, né? Eu não sei qual o tamanho do seu forno, se você for colocar 2 ou 3, talvez você tenha que colocar um pouquinho mais, uns 7 minutos, né? Uns 8 minutos, porque aí vai ter mais produto e aí demora um pouquinho para assar, tá bem? Então, você verifica isso direitinho, vai fazendo os testes, porque vai depender também de quanto de produto que tem dentro do seu forno, né? Às vezes você vai colocar um bolo junto para assar com biscoito, e às vezes aí você tem que verificar. Apesar de que você colocar um bolo aí dentro, vai estragar seu bolo, vai ter que tirar antes, daí vai solar seu bolo. Então, assim, se for colocar mais biscoitos, aí verifica que talvez tem que colocar um pouquinho mais de tempo, tá? Quais os recheios que eu posso usar? Então, vou falar dos recheios agora. Eu vou trazer os biscoitos pra gente cortar e vou falar dos recheios. Mas ele tem a convecção só na parte de baixo e também tem um grill na parte de baixo. Não liga o grill, tá? Não liga o grill. É só o forno mesmo, que tem a parte lá elétrica atrás ou embaixo no seu, mas não liga o grill. É só o forno mesmo. Liga ele, pré-aquece ele em 170 graus e pode botar o biscoitinho lá, tá bem? Deixa eu pegar o biscoito pra gente cortar pra mostrar pra vocês. Traz lá pra mim, pra eu cortar. Pega lá pra mim no freezer. Aí eu vou cortar pra vocês e vou falar dos recheios. O que é importante vocês saberem do alfajor. O alfajor tradicional, o recheio é doce de leite. Qual doce de leite, Vanessa, eu vou usar? Qualquer doce de leite que você tiver. Aí qualquer doce de leite você já está acostumado a trabalhar. Não vai impedir o sabor do seu alfajor, tá? É lógico que o alfajor argentino, aqui ó, tá geladinho, tá? Tá bem geladinho. Eu vou tirar aqui para mostrar para vocês. Botei no freezer, você viu o tempo que eu deixei? O quê? Uns 10 minutos? Ó, tá bem durinho aqui, tá? Consistente, tá? E agora eu vou cortar. Vou mostrar pra vocês. Vou cortar, depois a gente fala dos recheios. Aproveitar que ela tá geladinha e vou mostrar a facilidade da gente trabalhar essa massa gelada pra cortar. Aqui, ó, peguei aqui, pressionei. Se ela tiver mole, tá conseguindo ver, ó? Se a massa tiver mole, eu não consigo fazer isso aqui, ó. Eu não consigo pegar ela na mão e ela ficar durinha desse jeito, tá? Então, por isso que é importante vocês deixarem ela gelada. Porque aí eu consigo pegar, manusear, colocar no tapete, né? Então, eu vou cortar. É muito mais fácil para fazer isso. Às vezes ela vai sair, às vezes não sai, mas não tem problema. Aí você põe, ó, fica muito mais fácil. Ela mole, você não consegue. Você vai entortar, ela vai ficar a parte com... Você vai botar o dedo, ela vai ficar torta. Então, por isso que é importante vocês colocarem ela para gelar um pouquinho, tá? E vocês estão vendo a espessura dela, né? Dá pra ver a espessura, tá vendo? Olha só. Aí ela vai crescer e vai ficar desse jeito aqui. Tá? Ó. Ela vai crescer um pouquinho e vai ficar. Então, por isso que eu tô falando. Se vocês deixarem ela grossa desse jeito, ela vai ficar muito mais grossa. E daí seu alfajor vai ficar muito grosseiro, não vai ficar gostoso. Então, faz essa espessura e daí depois você vai ver que ela vai crescer um pouquinho, tá? Então, isso é muito importante para vocês aí não terem um alfajor grosseiro. Deixa eu mostrar pro pessoal do YouTube aqui, ó. É essa que vocês têm que deixar assim e daí ela vai ficar desse jeito. Então, isso que é importante vocês terem em mente para não errarem na produção de vocês. E aí, ó, é muito mais fácil de trabalhar assim, ela geladinha, tá bom? Olha só, viu? E pronto. Aí tá aqui. Aí a massa agora, do jeito que tá aqui, cortei a massa. O que eu vou fazer com a massa agora? Tá cortadinha, ó. Massa cortadinha, bonitinha, todos os círculos bonitinhos. Agora eu já posso colocar no meu forno. Então, entendam vocês, quando vocês tirarem, cortar toda a massa, vocês já podem colocar no forno. Tirou a massa do freezer ou do congelador, da geladeira, né? Que ela tá mais geladinha. Para cortar, já liga o freezer, já liga o forno, pré-aquece o forno. E aí, quando você já tiver cortadinho tudo, você já bota no forno, que ela não tem que ficar na temperatura ambiente, que eu não sei qual é a temperatura ambiente do seu estado. Então, talvez, se tiver muito quente, como ela é manteiga, ela vai ficar muito mole. Então, assim, cortou tudo,
já bota no forno, tá? Se seu estado estiver muito quente, tiver 40 graus, se sua cozinha for muito quente também, que às vezes tem cozinha de confeitaria que é muito quente, que o forno tá ligado, todo mundo trabalhando lá, você vai cortando e vai colocando na geladeira para ela firmar um pouquinho. É melhor você colocar na geladeira do que você deixar ela lá com aquela manteiga muito mole, porque na hora dela assar pode ser que ela fica feia, né? Ih, gente, eu esqueci o nome, deformar não, gente, deformar. Eita, o nome não saiu. Ela vai deformar, então vai ficar aquele biscoito meio torto, meio capenga. Então não quero, né? A gente tem que fazer o biscoito ficar com cara de alfajor. Então se tiver muito quente na sua cozinha, no seu estado aí, você vai cortando todos e vai deixando um pouquinho na geladeira só para dar uma firmadinha, tá bem? Só para isso. E agora nós vamos falar do recheio. Quais os recheios que nós vamos colocar? Ó, eu vou mostrar aqui o que eu assei, ó. Deixei tudo no plástico filme, assei ele ontem. Maria, eu falei, margarina você pode usar, é questão de sabor, tá? Ela não vai dar um efeito tão grande na textura da massa. O que você vai perder se você colocar margarina é só no sabor. Então, assim, se você não tem problema com isso, aí você pode usar margarina sem problema. Ela vai ficar o alfajor do mesmo jeito, aqui com a mesma textura, tá bem? Então, olha só, eu fiz ontem, coloquei no forno, coloquei na minha forma aqui e botei o plástico filme aqui para não ficar em contato direto com o ar, né? E proteger também de bichinho, de coisas. E trouxe aqui pra vocês. Já tá assado, tudo lindo. E agora nós vamos rechear. Então, pra vocês colocarem assou o biscoito, vocês deixam assim, se for pra fechar, colocar no dia seguinte o recheio, né? Se vocês forem fazer durante a semana, durante o mês, vocês assam ele, pode assar ele todos assim, colocar num pote bem hermético, coloca um papel manteiga, vai colocando um ali, aí papel manteiga, mais em cima um monte, desse mesmo jeito que tá aqui, né? Que eu não coloquei papel manteiga aqui, mas você pode colocar papel manteiga, coloca os biscoitos, depois coloca mais papel manteiga, coloca eles por cima e bota para congelar. Deixa todos congeladinhos. Quando você for montar no dia, tipo Natal, por exemplo, você vai na semana de Natal, você vai montar a cesta de Natal. Então você já tem que montar os alfajor todo para poder banhar no chocolate, fazer a decoração que você quer. Aí você tira do congelador, bota na geladeira lá para ele ir tirando, né, degelando ele. Depois você bota na sua bancada. Aí deixa ele umas 2 horinhas, aí você recheia ele e pode banhar ele de chocolate. E ele banhado de chocolate, ele fica na faixa de 7, 8 dias, é o tempo de validade dele. Ele dura até mais, tá, gente? Mas é o tempo de validade que eu gosto de dizer pro meu cliente por segurança. Porque se a gente diz 10, o cliente deixa 15, deixa 20, vai comer depois de muito tempo, o troço tá mofado. Então eu sempre dou assim um tempo bem maior por segurança, para o cliente não vir reclamar depois comigo. Tá bem? Então é isso. Eu ontem queria um doce. Aí mexi um brigadeiro com alpino, ficou show. Ah, vai ficar perfeito com alpino. Então os recheios, agora nós vamos falar dos recheios. O alfajor tradicional, o de alpino vai ficar perfeito. Nossa senhora, faz ele depois, marca lá pra você, me marca que eu quero ver, que até deu água na boca aqui. O recheio tradicional é o doce de leite. Então você pode fazer com doce de leite que vocês tiverem. Tem aquele pronto também, pode colocar aqui dentro. Desde que seja um recheio com a textura, né, com a textura de recheio de bolo, você vai conseguir fazer aqui. Porque, se vocês não sabem, o alfajor que foi responsável pelo pão de mel aparecer no mundo e pelo bem casado também. Porque vocês dá pra perceber que eles são bem parecidos, né? São bem parecidos, ó, com bem casado. Só que a textura dele é bem diferente. O bem casado é bem macio, né? É muito leve, na verdade não é macio, é leve demais. E esse aqui já tem a textura bem de biscoito. Então assim, o pão de mel é derivado do alfajor e o bem casado é derivado também do alfajor. Só que o bem casado tem mais cara de alfajor, né? Que ele é branquinho e tal, né? Aí dá uma roupagem diferente. Então assim, o recheio que você vai usar, doce de leite tradicional. Quer usar recheio de churros? Perfeito, que é doce de leite com canela, vai ficar super top nisso aqui. Quer usar chocolate? Ok. Quer usar esse que você fez de alpino? Tá ótimo. O recheio que você quiser, até de coco. O que mais você pode usar? Qualquer recheio, gente. Esse biscoito é coringa. Então, você pode fazer aí cesta de Natal e colocar o alfajor de doce de leite. Com alfajor é doce de leite. Você vai falar assim, é alfajor, é doce de leite. Mas você pode botar alfajor com sabores. Doce de leite, chocolate de alpino, galac. Aí é a criatividade de vocês. A confeitaria é o mundo que vocês vão criar e vão fazer a personalidade de vocês no doce de vocês. Coloca doce de leite, o que você tiver, tá? Eu aqui vou colocar aqui até
Lembra o doce de leite que nós usamos ontem para fazer o pão de mel? É esse que eu vou botar aqui, tá? Com textura de recheio de bolo. Natural, normal, tá? Pode colocar o que vocês quiserem que vai ficar bom. Amanhã, para vocês que estão aí, eu vou finalizar esse alfajor com várias decorações para Natal, tá? Vou dar ideias para vocês aí faturarem aí com esse biscoito. Ó, igual eu falei com vocês, eu gosto desse aqui, que eu gosto bonitinho, que ele fica desse jeito, né? Mas aí vocês podem colocar assim também a parte que fica aparecendo, sem problema nenhum. É porque eu gosto mesmo, que eu acho bonito. Daí nós vamos colocar aqui, ó. Coloquei aqui só no meio, tá, gente? Não precisa você ficar fazendo na beirada, não. Porque eu vou colocar o biscoito aqui, é igual um bem casado, e vou apertando delicadamente, tá? Ó, delicadamente, que aí vai saindo o recheio aqui, tá? É assim que nós vamos recheando ele. Coloca no meio, ó. Coloquei. Fiz até diferente, fiz agora com ele assim. Ó, vendo que ele fica bonito de qualquer jeito. O doce fica bonito de qualquer jeito. Viu como é fácil, né? Tenho certeza aí que vocês vão amar quando fizer esse biscoito aqui, esse alfajor. Olha que coisa linda. Olha. Ah, gente, é lindo demais. Aí amanhã eu vou fazer isso. Vanessa, precisa misturar o doce de leite com creme de leite ou puro? Então, eu misturo porque eu gosto, tá? Porque eu acho que não fica tão doce, tá? Mas aí não tem problema. O que você tiver, pode usar o doce de leite, só o doce de leite cozido, né? Você pega o leite moça ou o leite condensado que você tiver aí, cozinha na panela de pressão, mistura ele com a colher, bem que ele vai ficar com a textura de recheio, e pode utilizar nele aqui, sem problema, tá? Não precisa misturar com creme de leite, não. Aí é questão de cada um. Eu gosto de misturar. Manda coraçãozinho pra Vanessa, manda coraçãozinho pra mim. Obrigada, Patrícia. Muito coraçãozinho. Isso aí, né? Então é isso. Você pode misturar se você quiser. É uma preferência sua. De recheio é aquilo que eu falo, gente. É igual, né? É recheio de bolo. Você bota o recheio que você quiser. Igual o cliente vai escolher o recheio que quiser. Às vezes seu cliente vai querer um alfajor, mas eu não gosto de doce de leite. Dá pra você fazer um outro recheio? Tá, ele combina com tudo. Vocês vão ver que é um biscoito básico, sabe? Então assim, vocês vão ter a infinidade de ideias para vocês trabalharem com esse biscoito aqui, tá? Ele é muito gostoso, muito macio e tem uma rentabilidade muito boa. Porque igual eu falei com vocês, essa receita dá 40 alfajor assim, tá, gente? 40 bichinho pronto já, biscoitinho pronto. 40, olha só que delícia. Até um pouquinho mais, vai sobrar um pouquinho, mas assim, dá 40 com certeza, tá? Então assim, muito maravilhosa, né? Ai, obrigada, Paula, sou amável. Ai, que linda, obrigada. Mas é isso, entendeu? Então, assim, amanhã eu quero vocês aqui que nós vamos finalizar esse alfajor. Vamos dar uma cara de Natal. E um biscoito você vai vender o ano inteiro, gente. Depois, se o seu cliente provar no final do ano, você pode ter certeza que você não vai tirar do seu catálogo aí de doce. Pode ter certeza que seu cliente não vai esquecer de você. Porque ele é totalmente uma coisa muito sofisticada e bonita e gostosa. Então, para quem usava lá, a parte que usava biscoito Maria, agora tu vai ver só que delícia que vai ficar isso aí. Pode também fazer ele puro. Isso, pode fazer, que é o tradicional, você botar açúcar, né, em cima aqui, açúcar de confeiteiro, e vender ele assim. Também tem super saída, tá? Então, você pode dar várias roupas. Leite condensado cozido na panela de pressão. Isso aí, pode cozinhar o leite condensado, né? Obrigada. Amanhã no mesmo bate-canal. 9h27 estarei aqui amanhã, é sexta-feira, linda e maravilhosa, pra gente fazer esse alfajor ficar maravilhoso e lindo, né? Tá bom, meus amores? Então aguardo vocês amanhã às 9h27 pra gente acabar e fazer esse alfajor ficar com cara de Natal, ficar com a roupa de festa, tá bom? Um beijo grande e muito obrigada. Sextou! Lá, beijo, beijo, tchau, tchau, vamos lá, até amanhã, até amanhã, até amanhã.